Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa caminhada. Essa caminhada não é uma caminhada em que a gente pode, vamos dizer assim, estar em nossas, vamos profetizar, BMWs, entregar os carros dos irmãos também, né? BMW, Mercedes, Renault, Ford, Alfa Romeo. Estou aqui entregando os carros dos irmãos. Skoda. Não é uma estrada que a gente vai usar nesses carros, sejam eles populares ou de luxo, esportivo ou perna de pau, pé de folha, né? Não fala, lentos. É uma caminhada que a gente faz numa estrada estreita, uma estrada que a gente faz andando. Não é uma estrada que a gente faz, não é uma caminhada que a gente vai de cavalo, não é uma caminhada que a gente faz de bicicleta, de moto, de carro, de avião, não, é andando. Então é passo a passo. Às vezes é preciso imprimir uma velocidade maior. Você está com fôlego bom, você está animado, então você anda mais rápido, ou correndo. Mas às vezes você está cansado, quem sabe ferido, e é preciso que a caminhada seja mais lenta. De qualquer forma, é melhor que seja uma caminhada no pasto de gado. Pasto de gado é assim, ó. Os irmãos que gostam de churrasco devem entender. Devagarzinho, mas é sempre e constante. Se não pode ser correndo, deve ser sempre e constante. É uma caminhada que você não pode ficar parada, porque eu disse, a estrada é estreita, tem pessoas passando também. É preciso estar nessa caminhada, e é a caminhada da salvação. Ela tem curvas sinuosas, ela tem pedras, ela tem espinhos, e ela tem inimigos. Semana passada nós vemos que nessa estrada temos mentirosos, que contam mentiras, contam coisas que nos traz desgosto. Mas lembramos na semana passada que da mesma forma que a mentira que nasce no inferno e foi consolidada aqui no ensino de ontem na escola bíblica para todos, ela nasce no inferno, traz o inferno para as nossas realidades e leva as pessoas para o inferno. Nós estamos andando na verdade. A verdade vem dos céus, traz os céus para o nosso ambiente e leva-as para os céus. Mas é uma estrada perigosa. Por mais positivos que nós sejamos, por mais positivos que nós possamos ser, em algum momento nós vamos encontrar um túnel sem saída, um beco sem saída. Nós vamos estar rodeados de inimigos e a esperança se esvair. Por mais positivos que você seja ou eu seja, nós vamos encontrar em algum momento da vida, inimigos ao redor. E nós vamos olhar, fazer um giro de 180 graus, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para frente, olhar para trás, olhar para um irmão, olhar para um amigo, olhar para o inimigo, e nós não vamos encontrar saída. É natural. Todo cristão passa por isso. Aliás, todas as pessoas.
A diferença é que enquanto as pessoas estão num caminho largo, a toda pressa, a toda velocidade, ao caminho da destruição, nós estamos subindo ao caminho da salvação. Mas há um caminho a trilhar, e esse caminho nem sempre é seguro. Quando nós olhamos Pedro dizendo: Senhor, lá no mar da Galileia, a tempestade, eles acharam que Jesus era um fantasma. Jesus: não, sou eu. Eles reconheceram Jesus, reconheceram a voz de Jesus, e reconheceram: é Jesus mesmo. Aí Pedro: se é o Senhor, para provar aqui que é o Senhor, me faça andar por essas águas. Aí Jesus diz: pode vir. Ele, olhando para Jesus, ele começou a andar sobre as águas, começou a se movimentar. O nome do Senhor foi glorificado. Pergunta número 1: enquanto ele está andando pelas águas, faltou vento? Faltou maré forte? Faltou ondas violentas? Ou faltaram ondas violentas? Não. Mas no momento que ele desviou o olhar de Jesus, que olhou para o vento, que olhou para a dificuldade, começou a afundar e precisou do socorro de Jesus. Porque na verdade nós precisamos estar olhando para Jesus, segurados em suas mãos poderosas. O salmo que lemos é um salmo de alegria. É obviamente um salmo de quem passou por dificuldade e está olhando para os problemas agora rindo. Como é bom olhar para o passado, para os problemas, para as maluquices que a gente fez, para as aventuras que a gente sofreu, para os perigos que nós corremos, e às vezes até lembrar, rindo, porque viu a mão de Deus nos protegendo. É a impressão que eu tenho deste salmo, de alguém que está alegre, de alguém que está com um sorriso de orelha a orelha, porque viu as mãos poderosas de Deus guiando ele nessa caminhada atribulada. Viu o Senhor guardando a sua bênção, guardando a sua vida, guardando, mas não deixou de presenciar dias de tribulações, dias de inimigos cercando, dias em que ninguém poderia ajudar. Nós vamos observar que este salmo não foi assinado. Pode ter sido escrito por Davi, ou outra pessoa relembrando histórias de Davi, ou histórias pessoais. Eu quero lembrar uma outra história, uma história de Davi. Vamos imaginar que foi Davi quem escreveu este salmo. E Davi, depois que casa e depois que começa a fazer parte do quartel-general de Saul, ele começa a atrair a inveja de Saul. E nessa inveja louca de Saul, Saul começou a perseguir Davi. E Davi juntou um exército de endividados, um exército de amargurados. É verdade, mas ele juntou e fez um exército forte, porque apesar das qualificações desse pessoal, era uma turma que quando ia encarar onça, leões, não temia não. Era uma turma que quando encontrava gelo, não tinha medo do frio não. Quando encontrava deserto, não tinha medo de sol não. Quando encontrava o inimigo, não tinha medo de inimigo não. E eles se juntaram a Davi e venceram muitas guerras, inclusive algumas em favor de Israel, quando Israel estava atacando eles. Chegou um momento, se não me engano, 1 Samuel capítulo 27, que Davi, ele está numa batalha contra Saul, no deserto de Maom. Ele acabou de sair de um deserto, pensava que estava tranquilo. São desertos que são cercados por montes ou outeiros. De qualquer forma, tem algumas cavernas. Só que Saul já tinha conhecimento que ele estava no outro deserto, se não me engano, no deserto de Zif. Ele estava nesse deserto e Saul soube, e Davi soube que Saul estava à perseguição. Então ele foi para o outro deserto, o deserto de Maom. E naquele deserto, Saul mandou homens. Não foi 10, não foram 100, foram milhares. E os homens eram o que a gente chama, todos eles, snipers de hoje, atiradores de elite.
Enquanto os snipers de hoje, eles ficam 100 quilômetros com uma arma na mão e mira, calcula até a curva de uma bala para algum vento, para acertar o alvo. Aqueles atiradores, a palavra de Deus diz que eles eram atiradores destros. Eles não tinham metralhadores na época, se tivessem usava, mas eles tinham flechas. A palavra de Deus diz que eles eram tão destros que eles acertavam o mosquito a centenas de quilômetros, de metros. E esses homens cercaram Davi. E Davi no monte, no deserto de Maom, ele olha para os lados, olha para os montes de areia, para os montes de pedra, procura uma caverna para se esconder. Os seus homens estão em perigo, a sua vida está em perigo, e ele não encontrou saída. Ele não encontrou solução para o seu problema. Não adiantava encarar os adversários de Saul, porque eram os melhores, e ele sabia que alguma hora iria perecer. Em algum momento eles poderiam matar 10, mas tinha muitos outros esperando e cercado. Ele olhou, voltou e não tinha solução. Não tinha encontro, meios de ter uma saída. E olha que Davi era esperto. Davi tinha a palavra de Deus, Davi tinha a presença do Espírito Santo, Davi tinha a unção, a graça de Deus, olhos preparados. Mas teve um momento, irmãos, tem momentos que nada das nossas forças, do nosso poder, da nossa amizade, do nosso dinheiro, ou da falta dele, pode trazer uma solução. Tem momentos que está tudo cercado, e o mais otimista vai dizer: vou morrer. Eu imagino que é essa situação que o salmo foi escrito. Eleva os meus olhos para de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. É Ele que me faz avançar pelo mar, é Ele que me faz avançar pelo deserto, é Ele que me faz lutar, é Ele que me protege quando as minhas forças não são capazes, quando as minhas armas estão sem poder ser usadas. É Ele que me protege quando os carros não estão funcionando, é Ele que me protege quando até fui ferido de morte. É Ele, o meu socorro, o Deus Todo-Poderoso. E ele deixa claro que não é um Deus qualquer, é o Deus que criou os céus e a terra. Se você olhar os homens de Deus e as mulheres de Deus, quando eles vão louvar ao Senhor por algum bem que o Senhor fez, eles nem deixam claro: é o Deus verdadeiro, é aquele que disse haja e aconteceu, é aquele que diz façamos e fez. Tudo se fez por causa dele, por causa da sua palavra, para a sua glória. É o Deus que criou os céus e a terra, e ele viu isso. A palavra de Deus diz que quando Davi estava nessa situação, que os seus soldados não podiam proteger, a sua força não ia avançar, não ia resolver, e ele não encontrou solução. Quando ele encontrou aquela onça, aquele urso, aquele leão, pegando suas ovelhas, ele teve uma saída, ele teve um impulso do Espírito Santo e foi lá e matou aqueles animais. Quando Golias se apresentou, ele teve um impulso de ir lá, pelo Espírito Santo, ir lá e destruir aquele homem e fazer um exército fugir e outros morreres ao fio da espada. Mas naquele momento, ele não tinha impulso. Ele não tinha força, ele não tinha condições. Se lutasse, iria morrer. É aquele negócio: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas há uma esperança para aquele que está em Deus. Há uma esperança para aquele que está em Deus, aquele que está na caminhada. O deserto pode ser a escola de Deus, pode ser necessário, pode estar passando, mas há uma esperança para aquele que serve a Deus. Meus amados irmãos, o mundo está cheio de perigos hoje. Não foi só o salmista que se viu em perigos.
Todos nós vamos viver perigos em algum momento. Por mais otimista que seja, por mais disciplinado na sua mente para glorificar o Senhor, vai ter uma hora que não vai encontrar saída, que os inimigos estão mais fortes e as nossas forças estão nulas. Não é que é pequena, é nenhuma, e não é que é nenhuma, é naquele que lá no Brasil chama de ponto morto. Sabe o que é ponto morto? É os reservatórios de água que eles precisam, e tem um cano que até ali é o ideal para ter água para jogar para as casas. Abaixo daquilo ali é o que eles chamam de ponto morto, não tem como jogar água. Pode até botar uma bomba a mais para bombear, mas se não chover e não ter água ali, vai faltar água. Quando chega naquele ponto morto, as cidades, as autoridades começam a mandar todo mundo economizar água e começa a controlar a água, porque vai faltar se não chover. Tem horas que a gente está assim, no ponto morto, abaixo do nível ideal de um ser humano. Olha para os nossos dias. Tem momentos que a gente não tem, hoje não dá nem para dar uma cotovelada, nem pegar a mão, né? Com segurança. Pode ser contaminado. Saiu de casa ou dentro de casa pode ser contaminado e adoecer e não tem mais esperança para nada. Tem momentos que nós estamos animados para vencer, fortes para caminhar, até correndo, mas tem hora que estamos parados, olhando para os lados, para baixo, para cima, e não encontramos solução. E os nossos dias, nós observamos que há um excesso de perigos. É a cultura que quer nos desviar da presença de Deus. É um amigo ou alguém da família que quer nos afastar da presença do Senhor. É alguém que conta uma mentira. É alguém que quer nos matar. Quantas pessoas sanguinárias desta terra, sem controle das suas ações, que anseiam, que desejam cheirar o sangue do próximo, do inocente. E a palavra de Deus diz que quando encontra eles, só a graça do Senhor. Porque, irmãos, encontrar o demônio a gente pode expulsar, mas quando encontrar um sanguinário, por isso que nós precisamos orar para que o Senhor nos guarde de todo mal, dos homens maus. E tem um momento que a gente vai ficar assim. Tem momento que você tem que ter dinheiro na conta, mas não pode usar. Tem momento que você tem o pai e a mãe para contar, mas na hora eles não podem atender. Os nossos dias são dias de perigos. Sempre são dias de perigo. Nunca faltou perigo nas nossas vidas. A diferença é ou estamos olhando para Jesus ou estamos olhando para eles. E vai ter um momento que a gente não vai conseguir enxergar Jesus, porque somos humanos, porque somos fracos. Eu gosto de contar isso. Meu pai, quando saiu do emprego dele, que era concursado federal no Brasil, recebendo na época o equivalente a 22 salários mínimos, foi para a obra do Senhor para ganhar um. E chegou um momento, e tinha nesse um irmão, sempre ajudava. Ó, pastor, não estou dando dízimo aqui não, estou dando uma oferta para o Senhor, que eu acredito no seu ministério. Um irmão de uma outra cidade. Eu acredito no seu ministério, o Senhor me instruiu a estar dando uma oferta aqui para o Senhor. E essa oferta salvava muitas. Só que chegou um tempo que o irmão querendo mandar a oferta e não conseguia. Depois o irmão falou: pastor, eu estou 15 dias tentando botar o dinheiro. O banco teve assalto e não consigo abrir. Naquela época não tem a facilidade de hoje, que a gente vai pelo celular. E mesmo hoje, tem hora que você não vai conseguir. É a hora que você vai ver se você confia em Deus ou confia na oferta. Se você confia em Deus ou você confia no homem. Se você confia em Deus ou confia nas promessas dos homens. Se você confia em Deus ou confia nos seus recursos.
Deus fecha, Deus impede. Às vezes até tem, mas Deus, segura. Davi tinha soldados, mas os soldados nada podiam fazer nessa hora. É a hora que você está, ou você deposita a sua confiança em Deus, ou você mostra que ainda não crê de fato em Deus. E Deus só para te dar uma misericórdia e fazer você passar de novo pelo deserto para aprender a lição. Meus amados irmãos, a vida é perigosa. Nossos dias sempre foram perigosos. Da mesma forma que o salmista passou por dias difíceis, nós passamos por dias difíceis, mas graças a Deus, nós temos um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Graças a Deus que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, que faz o sol parar. Graças a Deus que nós servimos a um Deus que faz a lua parar. Graças a Deus que nós servimos a um Deus que faz todas as coisas ao bem daqueles que precisam do seu socorro, aqueles que precisam da sua graça, aqueles que precisam do seu poder e das suas misericórdias. Graças a Deus, ao Deus que fez os céus e a terra, nós temos um Deus poderoso. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. Aqui nós temos duas interpretações, eu preciso da sua atenção aqui. Eleva os meus olhos para os montes. Há duas coisas aqui, duas interpretações ou formas de interpretar essa expressão: eleva os meus olhos para os montes. A primeira é que na caminhada, é um salmo de degraus, de romeiros, pessoas que estão peregrinando para ir para Israel, para Jerusalém, para uma das festas anuais, ou quem sabe todas, de Israel, que desde Moisés eles fazem isso. Eles estão na caminhada, passando pelos desertos da vida, pelos vales da vida, encontrando os perigos da vida que existem, que acontecem. E eles estão nesse deserto, nesta caminhada. E eles chegam um momento que não encontram solução. Então eles aqui pode dizer, olha para os montes e encontra o Monte Sião, onde está o templo de Deus, o templo que representava a presença de Deus. É uma linha de interpretação para este texto. Mas há uma outra linha, que é a que eu compartilho, de que o salmista na verdade não está falando do Monte Sião, porque ele fala, eleva os olhos para os montes. E a gente sabe que da mesma forma que as pessoas estavam consagrando a Deus no Monte Sião, eles consagravam a Deus a outros deuses em outros montes. E eles olhavam para aqueles montes cheios de altares a deuses pagãos, a deuses que não são deuses, atraindo a raiva, atraindo a ira do Todo-Poderoso. E eles olhavam aqueles montes e não tinham saída para as suas vidas. Sendo uma ou outra, há algumas lições aqui. A primeira é que não faz diferença se você está olhando para o monte ou não. A diferença é se você está olhando na presença de Deus. A diferença é se você está buscando a Deus, se você está buscando ao Todo-Poderoso, a presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Seja a partir de um monte que representava a presença de Deus, e nós já sabemos que ele não mais representa a presença de Deus, porque o que representa a presença de Deus hoje é o Espírito Santo nas nossas vidas, é a graça de Deus nos nossos corações, é o poder de Deus investidos em nossos corpos. Então temos a lição. Eu vou olhar para os montes, é cheio de perigos, os perigos da vida acontecem. E tem momentos que eu não tenho forças, ou as que eu tenho não são suficientes para me livrar dos inimigos. Mas eu elevo os meus olhos para os montes. Deus sempre cria um escape à nossa vista. Vou repetir, Deus sempre cria algo para elevar a nossa fé. Deus sempre cria algo para mostrar que Ele está conosco. Se é um monte, nós podemos olhar nele e vemos, não, eu vou chegar lá, eu vou chegar.
à presença do Todo-Poderoso. Ele disse que é para mim daqui até lá, eu vou chegar lá. Deus sempre cria um escape. Deus sempre cria meios de nos mostrar: olha, eu estou com vocês. Olha, eu estou protegendo vocês. Olha, eu estou guardando a sua vida. Os perigos são reais. Os ventos são fortes. As marés, as correntezas também são fortes. Mas eu sou mais forte e controlo todas estas coisas. Deus sempre tem algo. Gideão ainda estava em dúvida e Deus diz: desce e você vai ver alguém contando a derrota que eu estou dando para eles por causa do povo de Deus. Sabe o que aconteceu no deserto de Maom? Davi cercado, já esperando a morte. Quem sabe? Talvez não, porque ele cria na palavra de Deus e ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas é certo que ele não podia fazer nada. E aqueles homens destros, hábeis, num deserto que não dá para se esconder. E quanto mais sobe, mais fica à vista dos inimigos. A palavra de Deus diz que Saul recebe a notícia que Jerusalém está sendo atacada pelos filisteus. E na briga entre Davi e a proteção da cidade, Saul preferiu proteger a cidade. E mandou, volta todo mundo, deixa Davi, depois eu pego Davi depois. Pega nada, mas é o Senhor já trabalhando para dar livramento. De uma forma que eles saíram e nem viram Davi. Cercaram Davi. Davi viu o problema. Davi sentiu o gosto da morte, sentiu a presença da morte, mas os inimigos dele não sentiu a presença de Davi e tiveram que recuar. Meu amado irmão, tem perigos que a gente passa, que os perigos não enxergam a gente, é nós que vemos eles. Mas Deus nos livra de todos eles. Deus nos guarda de todos eles. Eu já contei aqui. Meu pai tinha uma fé muito grande em Deus, que a gente ia para os cultos em uma congregação que era mais afastada, tinha que passar por um caminho ruim. E os traficantes estavam lá. E era um local onde a polícia desovava corpos. E traficantes também. E de vez em quando tinha uns tiroteios. De vez em quando tinha brigas entre facções lá. E não foram poucas as vezes que a gente ouviu. Eu não lembro, meu pai, eu lembro de algumas coisas, mas meu pai conta com isso com muito detalhe. Espera aí que o pastor está passando. Vamos, segura aí, peraí, vamos brigar depois que o pastor está passando aqui com a família. Teve momento que pai foi para tentar, o cara lá brigando, lá no assalto lá no ônibus, ele tentou dar uma orientação, o camarada ficou assim, como se pai não estivesse na frente dele. Porque Deus guarda. Na hora que você vai morrer, irmão, você vai morrer, não tem jeito. Mas enquanto Deus tem projeto com você, enquanto Deus tem projeto com a sua vida, enquanto você pode entrar na presença de Deus, você não morre. Pode o inimigo cercar, ele até pode ver, mas não pode tocar naquele que está sendo guiado pela presença de Deus. Então é preciso continuar na presença de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do dinheiro, o meu socorro não vem de empréstimo, o meu socorro não vem de financiamento, o meu socorro não vem da polícia, da justiça, o meu socorro vem de Deus. Deus o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e nos fez. Ele nos guarda do início até o fim. E eu quero mostrar a você algumas coisas. Como é a proteção do Senhor. A proteção do Senhor não é uma proteção qualquer. A proteção do Senhor não é aquele guarda que fica lá na cabine do condomínio, e quando ele vê assim, não tem movimento nenhum. A palavra de Deus diz que Deus
não tosquenejará. Em algumas traduções é dormitará. Não é dormir, é aquele descanso que você está lá tranquilo. Às vezes dá até um cochilo, mas não está dormindo ainda. Se alguém der um ai, bem baixinho, você ouve. Se o cachorro latir, você ouve. Se o carro der uma freada na frente, você ouve. A palavra de Deus diz que Deus não tosquenejará. Deus está sempre acordado. A Bíblia diz que também Ele não dormirá. Ele sempre estará atento. É a proteção de Deus. Ele não dorme. Você pode achar que não tem solução, mas Deus está lá do alto, olhando, criando os movimentos para te dar a segurança, uma segurança de verdade. O teu dinheiro pode até ser desviado, as tuas forças até podem acabar, as tuas armas podem falhar, mas Deus não falha no seu projeto de vigiar aqueles que estão com Ele, aqueles que estão olhando para Ele, aqueles que estão servindo a Ele. O guarda de Israel não dorme e nem descansa. Mas tem mais. Ele não faz que o nosso pé vacile. O que quer dizer isso? Se você estiver atento, se você estiver em sintonia com Deus, na hora dos perigos, Ele não vai fazer com que os seus pés desviem, para voltar, sair do caminho, ou para voltar à estrada longa, ou à estrada larga. Ele vai proteger os seus pés. Lembra do salmista que disse: olha, eu olhei as riquezas dos injustos, como eles prosperam e como os justos sofrem nessa terra, e os meus pés quase se desviaram, quase se afastaram do caminho, quase entrou no caminho largo, quase entrou na justiça, mas eu olhei para o Senhor, o guarda de Israel, não faz com que os meus pés se desviem. Ele só olhou o que estava, o destino dos injustos, e Deus falou: não, seus pés é aqui, não deixa vacilar. E tem mais, Ele ainda não deixa vacilar, Ele não deixa, não fica dormindo, não dorme. Ele é onipresente, onipotente. Ele podia até dar um descanso: não, eu estou aqui, eu vou saber de qualquer jeito. Não, Ele está atento. Tem mais, Ele ainda faz com que ao meio-dia nós tenhamos uma sombra à nossa direita. Sabe o que quer dizer isso? Que o salmista está falando? Que o Senhor está guardando e livrando do calor do perigo. Que o Senhor está guardando o calor do sol do meio-dia. Ele é causticante, ele é ardido mesmo. Mas o Senhor traz uma sombra para a direita, aleluia, e guarda, e marca: olha, você está protegido. Você está guardado. Ainda tem mais. Não é qualquer segurança. GNR pede, olha que a GNR é boa. Ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, nem o sol nem a lua vão molestar a gente. O que quer dizer isso? É que há uma proteção 24 horas. Ele não para intervalo de almoço. Ele não para intervalo para atender outra pessoa. É 24 horas guardando a sua vida, de dia e de noite. Se o sol quiser castigar demais, Ele manda uma nuvem. Se a lua quiser castigar de alguma forma, Ele manda fogo para trazer o calor. De alguma forma, Deus vai proteger as nossas vidas. De dia e de noite e de dia. É por isso que crente dorme tranquilo. É por isso que crente acorda tranquilo, porque ele sabe que o Deus poderoso está com ele 24 horas por dia. Tem gente que não quer dormir, tem gente que quer ficar aflito, mas quem é crente sabe que há um Deus nos céus guardando a sua vida. Mas tem mais, não é só isso não. Ele guarda, além de 24 horas por dia, todos os dias, Ele guarda de todo mal, porque Ele poderia fazer uma segurança parcial.
É igual a história do guarda lá do condomínio. Ele está lá rodando, às vezes está com uma arminha lá. Aí chega 10 bandidos para atacar, ele não vai conseguir, vai rendido ou morre e não consegue guardar. Ele até consegue guardar de um, mas de todos não. Mas Deus, a palavra de Deus diz: o Senhor te guardará de todo mal. Pode ser pessoas sanguinárias, pode ser demônios e pessoas endemoniadas, pode ser pensamentos, pode ser ruína financeira, ruína no casamento. Deus, ou até animais ferozes da natureza, Deus pode nos proteger de todas as coisas, tudo que provoca mal. Deus nos traz proteção e Ele guarda a nossa alma. É a proteção de Deus. Mas ainda tem mais. Salmo 121, ele vai dizer que Deus é guarda fiel do seu povo. E ele vai mostrar como é que Deus guarda o seu povo. Ele guarda vigiando o tempo todo. Ele guarda não ajudando que os nossos pés não se desviem para o mau caminho. Ele guarda que de uma maneira que ele não dorme e que até cria uma sombra para nos dar uma proteção no meio-dia, 24 horas. E ainda tem mais: o mal pode aparecer, pode ser com força que quiser, com a quantidade que acontecer, todo mundo se reunir, Deus tem poder para guardar. Mas ele ainda diz mais: a proteção de Deus é do início ao fim. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. É do início ao fim, irmãos. Não é que Deus te guardou no início do primeiro amor. Ele vai guardar do início ao fim. Às vezes é preciso voltar ao primeiro amor, mas se a gente voltar, Deus vai guardar do início ao fim. É a promessa do Senhor. Não faz diferença se o dia foi mais frio do que ontem. Não faz diferença se tem muita chuva. Não faz diferença se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não faz diferença se tem amigos ou não tem amigos. Nesta caminhada, nesta trilha apertada, pode ter pedras, pode ter animais ferozes, inimigos tentando nos matar, mas há uma segurança. Eu olho para os montes, eu olho para os céus e digo: Deus tem socorro para mim. Os montes até podem representar socorro, mas eles são insuficientes. Eu olho um pouquinho a mais, o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. E por que precisa ser do alto? Porque ele poderia dizer: eu olho para baixo, meu socorro pode vir lá de baixo. Deus pode usar muitas coisas de baixo para nos proteger. Porque primeiro que Deus está em cima. Segundo, é que quando a coisa vem de baixo, de cima para baixo, ela chega mais veloz. De cima para baixo, ela chega mais forte. De cima para baixo, o negócio acontece. Quando Deus manda a resposta de proteção, pode ter o que vier, pode ter o príncipe que for, ele vai alcançar o propósito para o qual mandou a sua palavra. É do alto. É do alto que está a sua proteção. Não é olhando para as circunstâncias, não é olhando para o futuro depois da pandemia, não é olhando para trás antes da pandemia, não é olhando para os lados, para aqueles que estão vivendo as mesmas circunstâncias ou não. É olhando para o alto, para aquele que está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É Jesus a nossa segurança. Não é o monte de Sião, é Jesus que está acima do monte Sião. Talvez você ache que sua proteção seja a igreja ADEF, ela é um canal de bênção de Deus para a sua vida, mas a sua proteção é Jesus. Jesus o Nazareno, Jesus aquele que se fez homem, Jesus aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus que criou um caminho acessível para Deus e levantou a bandeira branca. Venham, vocês até queriam ser meus inimigos, mas eu tenho um tratado de paz para vocês. Eu quero trazer proteção para vocês, eu quero trazer livramento para a sua vida. Nosso socorro vem de Jesus. Da mesma forma que funcionou com o salmista, da mesma forma que funcionou com o rei Davi, com Gideão, com os homens de Deus que nós lemos na Bíblia, ele funciona nos dias de hoje. Ainda há livramento de Deus para mim e para a sua vida.
ainda há proteção 100%, ainda há proteção total de Deus para a sua vida. Deus ainda está guardando a sua vida, Deus ainda está guiando os seus trilhos, Deus ainda está dominando os seus inimigos, Deus ainda pode te ajudar, Ele ainda é socorro, bem presente na hora da angústia. Deus ainda tem proteção para a sua vida. Você pode olhar para os inimigos, mas se você voltar a olhar para Jesus e pedir uma mãozinha, Ele vai pegar a sua mão e te puxar de volta e fazer você continuar a caminhada, a trilha que Ele te propôs. Trilha de salvação, trilha de alegria, trilha de paz, trilha de gozo, trilha de prosperidade, trilha de avanço, trilha de vitória, trilha de fé, trilha de graça, trilha de unção. A trilha que Deus nos proporcionou é estreitinha, é apertado, tem inimigos, mas tem uma proteção do alto, garantindo a minha vida, a minha existência, o meu propósito para esta terra. Deus começou a boa obra, Ele tem poder para terminar aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. Ainda é possível sim, ainda é possível sim. Eu não lembro o ano, mas meu pai, nós estávamos morando em Nova Açores, uma cidade no interior da Bahia que fica próximo de Salvador. Meu pai era pastor dessa cidade e foi pregar num congresso de missões em uma outra cidade chamada Simões Filho, mais próximo ainda de Salvador. E terminou o congresso de tarde, ele viu o horário, não quis ficar para a noite, visto que ele não iria pregar, e quis voltar para Nova Açores para poder pegar o culto da noite. Então, quem conhece meu pai, o pastor Zé Lima, meu pai é muito rígido com regras. Se a placa de 100 quilômetros, é 100 quilômetros. Joãozinho tentar acelerar mais, ele volta, meu filho, senão precisa tirar o carro de você. Se é 40, é 40. E quando ele passou na cidade de, não vou lembrar o nome agora da cidade, passou num cruzamento, então ele teve que diminuir o farol. Tá com o farol alto, teve que diminuir, cruzamento, tem que abaixar o farol. Tinha quebra-mola e tinha pessoas. Então ele passou. E na hora que ele começou a avançar, estava lá na terceira marcha, que ele ligou o farol alto, ele deu de cara com uma vaca na sua frente. Estava ele e minha mãe no carro. Um paliozinho bem legal. E ele pegou a vaca de vez. Aí você diz: cadê o livramento? E quem sabe, entende de física, sabe que quando você bate em uma coisa muito pesada, e uma coisa que faz, o carro está aqui, e tem faz com que o animal passe para dentro da pessoa do carro baixo. Então ele pegou na barriga, a frente na barriga da vaca, ou do boi, não sei. Pegou na barriga. E era certo que a vaca iria matar eles, porque a vaca ia estacionar no para-brisa, por causa da velocidade. Aí meu pai disse, e é verdade, porque a vaca não tocou no para-brisa. Ele não podia fazer nada, freio não ia resolver, acelerar muito menos. Já estava lá o perigo, já estava lá as circunstâncias, e a morte já estava esperando. Mas a vaca passou e bateu no fundo do carro. Um movimento que era para ele estar andando a 100 km por hora, e ele não estava ainda a 60. Meu pai disse que quando bateu no para-brisa, chegou a bater um pouquinho, parece que tinha alguém, um impacto que fez o negócio esmagar e jogar ele para trás. As pessoas que estavam ali, não, você só estava muito lento para essa vaca passar do fundo do carro do senhor. Era para bater no senhor. Só tiveram uns arranjões só para ter prova que Deus está livrando. Deus ainda guarda nos mais perigosos dilemas da vida, nas mais trilhas, nos mais
perigosos inimigos, Deus ainda guarda. Você pode não enxergar na hora, não ter como prever, Deus ainda guarda. Você até pode estar vendo e o inimigo nem está te vendo, Deus ainda guarda. Deus ainda é o guarda de Israel. Traduzindo para a nossa língua, Deus ainda é o nosso guarda. Deus ainda está conosco. O carro esbagaçou todo, teve que comprar outro, graças a Deus. Nós ainda foram para o culto contar testemunho. O pior é que não comeram não. Não deu 5 minutos, a vaca saltava o esqueleto lá. Por isso que eu não sei se é boi ou vaca. Meus amados irmãos, fiquem em pé.